Olá, amigos, tudo bem? Vamos pensar um pouco mais sobre a China, a potência imperial do passado e grande referência comercial e econômica nos tempos atuais? Durante muitos séculos, os chineses construíram uma história de esplendor, mas eles não eram perfeitos nem invencíveis. Diversas mudanças pelas quais o mundo passava no século XIX contribuíam para que alguns países europeus ampliassem sua influência e seu poder em outras regiões do planeta. Estavam se formando o Império Britânico e o Império Francês. E nesse processo, os chineses viram alvo pelo volume do seu território, da sua população, e diversos conflitos vão fazer parte da história chinesa nesse período. Desses conflitos, o mais significativo talvez tenha sido o que a gente chama de Guerra do Ópio ou Guerras do Ópio, porque foram dois períodos. Os chineses foram levados ao vício para ali serem um instrumento de influência estrangeira, que tinha a intenção de dominar a região. As guerras do ópio foram vencidas pelos ingleses. E é comum, ao final das guerras, a assinatura de um tratado estabelecendo as normas, os direcionamentos pós-guerra. E esses tratados costumam ser desiguais, porque o vencedor tende a impor ao derrotado os seus interesses, que foi o que aconteceu. Diversos outros conflitos aconteceram durante o século XIX. O império estava fraco. A autoridade já não conseguia mais atender às necessidades crescentes da população. Esse conjunto de situações contribuiu para que, no início do século XX, fosse proclamada a República na China. 1912 marca o fim do Império e o início da República. A República conseguiu resolver os problemas da China? Não. Havia um atraso tecnológico se comparado a alguns países da Europa ou mesmo ao Japão, que havia passado por um processo de mudanças no século XIX, a Revolução Meiji. Havia fome, e quando há fome, a instabilidade tende a ser crescente. Enquanto a República se desenvolvia, grupos de chineses tomaram conhecimento das mudanças que estavam sendo efetivadas na União Soviética. Porque, na verdade, os soviéticos vão fazer uma transição, uma passagem para a implantação do socialismo. Então, deixa de existir o Império Russo e passa a existir a União Soviética. Aquelas ideias socialistas encantam lideranças chinesas, porque faziam ali a promessa de acabar ou pelo menos reduzir a desigualdade social. Então, cresce entre os chineses a ideia socialista.
Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, com a vitória dos aliados, duas potências se destacam: Estados Unidos e União Soviética, que ali aparece como potência econômica, política e militar. Então, as ideias inspiradoras pareciam se concretizar no sucesso. As dificuldades internas na China eram muito grandes, tanto que o país viveu um processo de guerra civil. E guerra civil assola a população. E quando chegamos à guerra civil, é porque perdemos a maior parte das nossas estruturas. O nível de instabilidade está muito alto. A insatisfação é muito grande. Esse conjunto de situações favoreceu a Revolução Chinesa, que foi liderada por Mao Tse-tung, e em 1949 começou uma série de mudanças para implantar o socialismo no país. Mas a chegada do socialismo não significou a solução imediata dos problemas. Era muita gente, muita terra e muita dificuldade. Quando há uma insatisfação da população, a tendência é fortalecer movimentos de oposição. E, para conter essa oposição, o governo chinês promoveu nos anos 60 o que a gente chama de Revolução Cultural, que o nome é até muito bonito, dá uma sensação de investimento nas artes e na beleza, né? Nos eventos culturais, mas a Revolução Cultural nada mais foi do que um movimento para conter, para neutralizar a oposição que desenvolvia ideias diferentes. O socialismo se colocava ali como uma imposição de força. A população foi acalmada. Nos anos 70, algumas mudanças começam a direcionar o futuro daquele país. Os chineses fazem um acordo ou retomam as relações com os Estados Unidos, naqueles negócios de interesses de ambas as partes. Tanto que hoje são grandes parceiros comerciais. Um outro ponto significativo do período foi colocar a China como um membro do Conselho de Segurança da ONU. Talvez ali alguém tenha já percebido que o poderio chinês era muito grande. Melhor trazê-los para perto. Aos poucos, algumas mudanças econômicas contribuíram para que o comércio crescesse e que fábricas, inclusive de marcas estrangeiras, se instalassem no país. E essas fábricas se aproveitavam de uma grande mão de obra disponível, de uma legislação dura, enquanto os trabalhadores precisavam do trabalho. Então, mais uma vez, interesses diversos contribuíram para mudanças no viés econômico, fazendo com que muitos estudiosos
digam que a China é um país socialista com economia de mercado. Por quê? A economia tem características hoje associadas à livre concorrência, a um comércio mais ativo e mais variado, mas a estrutura política do país permanece com as características socialistas, ou que países que implantaram o socialismo mantiveram e mantêm até hoje. Porque a realidade chinesa é de um governo centralizador vinculado ao único partido que existe oficialmente no país, que é o Partido Comunista Chinês. Se existe oposição, ela não é uma oposição declarada, porque não há liberdade para questionamentos ou posições diferentes do que é o interesse do governo. Quando esse tipo de coisa acontece, há uma repressão, muitas vezes com violência, como aconteceu no que a gente chama de massacre da Praça da Paz Celestial. O governo controla as informações que chegam à população. Então, os números chineses podem ser adaptados segundo a necessidade e o interesse do governo, para que a população fique mais, vamos dizer, mais tranquila diante daquela realidade que ela acha que existe, que talvez seja um pouco diferente. De fato, a pobreza na China vem diminuindo, principalmente nas zonas urbanas. Existem cidades que são grandes referências econômicas e até muito bonitas de serem vistas, como Xangai. Na zona rural, o processo ainda é mais duro e um controle ainda mais incisivo. Os chineses são uma peça muito importante da economia mundial, porque eles produzem muito. E aí a gente poderia dizer assim, mas o que eles produzem não é de boa qualidade. Não é isso, gente. Os chineses produzem segundo o mercado pede. Então, produz na China coisas de muita qualidade, de marcas renomadas, tradicionais em nossos países, mas também faz uma produção barata, similar, para atender um mercado que quer pagar menos por algo que parece com aquilo que é bom. Então, a qualidade do produto está associada ao interesse do consumidor. Porque bom, bonito e barato dificilmente vai existir. Então, a China carrega essa importância de ser hoje um grande polo econômico. E carrega a história de não ter vivido até então um processo democrático. Porque mesmo na fase da República e nesse momento que os chineses vivem agora, eles não tiveram a oportunidade de escolher abertamente quem os governa. É a vontade de um grupo que diz representar o interesse da maioria é que prevalece. E para prevalecer no poder, esse grupo divulga aquilo que é conveniente e limita aquilo que pode ser prejudicial. E assim continua uma estratégia de manutenção de poder, mantendo
uma autoridade forte, direcionando uma economia em expansão, mas com uma participação política da população muito reduzida, quase nula. E para nós fica a reflexão: como pode ser difícil e até mesmo perigoso que as informações não cheguem para nós da forma ampla e verdadeira? Porque alguém que quer estabelecer uma verdade, muitas vezes tende a usar a sua vontade associada ao poder para permanecer na liderança por mais tempo do que se espera. É preciso observar, refletir e até mesmo valorizar a liberdade que existe no nosso país, porque ela nos dá autonomia de pensamento. E isso não tem preço. Um beijo para vocês.